Por que tem tanta gente na China? Em 1949, quando a República Popular da China foi criada, o país tinha cerca de 540 milhões de habitantes. Hoje, mais de 75 anos depois, a população chinesa já passou de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. No começo do governo de Mao Tse-tung, a China acreditava que uma população enorme deixaria o país mais forte economicamente e militarmente. O governo incentivava as famílias a terem muitos filhos, porque queria mais trabalhadores, mais produção e mais crescimento. Naquela época, o governo chegou a dificultar o acesso a anticoncepcionais e também restringiu a interrupção da gravidez. Em alguns períodos, ter muitos filhos era tratado quase como um dever patriótico. Existiam campanhas exaltando mulheres com famílias grandes, e mães com muitos filhos eram apresentadas como exemplos para a sociedade. Em algumas regiões e períodos, famílias numerosas recebiam reconhecimento público e benefícios locais. A ideia de mãe heroína, usada também em outros países socialistas da época, acabou ficando associada a esse incentivo ao crescimento populacional. O crescimento populacional foi acelerado. Entre 1949 e o fim dos anos 70, a população chinesa saltou de cerca de 540 milhões para aproximadamente 970 milhões de pessoas. Em menos de 30 anos, o país ganhou mais de 400 milhões de habitantes. O governo começou a temer a falta de comida, pobreza extrema e superlotação. A fome causada pelo grande salto adiante entre 1959 e 1961 também aumentou o medo de uma crise alimentar em um país tão populoso. Então, nos anos 70, a China alterou sua política populacional. Antes mesmo da política do filho único, o governo lançou campanhas com frases como casar mais tarde, esperar mais tempo entre os filhos e ter menos filhos. Em 1979, a China criou oficialmente a famosa política do filho único. A partir daí, milhões de famílias passaram a ser proibidas de ter mais de um filho. Quem desobedecia podia receber multas enormes, perder benefícios do governo e sofrer punições. Também existem denúncias e testemunhos de mulheres que afirmam terem sido forçadas a usar DIU, passar por esterilização ou realizar interrupções de gravidez, contra a própria vontade, principalmente entre os anos 80 e 90. Décadas depois, novas acusações surgiram envolvendo Xinjiang. Pesquisadores, universidades, ONGs e alguns governos afirmam que mulheres da minoria uigur foram forçadas a usar DIU ou passar por esterilização para reduzir a natalidade da população local. O governo chinês nega as acusações. Essa política teve consequências importantes. Durante décadas, muitas famílias chinesas preferiam filhos homens. Isso criou um grande desequilíbrio populacional, com muito mais homens do que mulheres em várias regiões do país. Em 2016, a China passou a permitir 2 filhos. Em 2021, passou a permitir 3. E mesmo assim, muitos jovens chineses simplesmente não querem ter mais filhos. O alto custo de vida, a dificuldade para encontrar empregos estáveis, a forte concorrência no mercado de trabalho e o desejo de focar na carreira acabaram diminuindo o interesse de muitos casais em formar famílias maiores. China passou de tenham mais filhos para tenham apenas um e agora tenta convencer a população a ter crianças novamente.